Gerson vai projetar ali para nós o Salmo de número 46, para nós lermos. Eu vou ler uma vez este Salmo e depois nós vamos refletir. Ele é o tema da nossa reflexão desta manhã. O Salmo começa assim: para o mestre de música dos coraitas, para vozes agudas, um cântico. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. E olha que interessante, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E novamente, leiam comigo, vamos lá. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Deus nos abençoe nessa reflexão. Só para você entender o contexto desse salmo. O Salmo 46, ele nos informa o autor. E ele nos informa que tipo de salmo é esse. Ele fala que este salmo foi escrito por um grupo de pessoas que se chamavam coraitas. Quem são esses coraitas? Os coraitas era o nome que se dava aos filhos de Corá. Corá era um homem que fazia parte da tribo de Levi. Daí vem o termo que nós utilizamos na igreja cristã, também os judeus utilizam, eram os levitas. E normalmente o pessoal dessa tribo, lá no tempo de Moisés, Josué, eles foram separados para servir a igreja, especialmente nos momentos de culto. Existe uma cultura popular de que músicos são levitas, né? E às vezes você vai em alguma igreja, não, porque o levita fulano de tal, porque o levita tal. Os levitas não eram apenas músicos. Eles eram a tribo separada para o serviço no templo. Isso valia tanto por uma atividade tão digna quanto varrer um chão, quanto tocar uma bateria, um pandeiro, ou aqueles instrumentos, uma harpa que eles tinham naquela época. Eles serviam ao Senhor no culto. E aqui nós temos literalmente uma canção que foi escrita por estes homens. E ainda tem uma indicação ali, que essa canção era para vozes agudas. Se nós pegarmos a palavra literal no hebraico, do que está querendo dizer aqui, é assim, literalmente seria: esta é uma canção para donzelas. Canção para vozes agudas. Nós não sabemos exatamente o que isso queria dizer para o povo que estava lendo este salmo naquela época, mas provavelmente havia a participação mais do que especial de mulheres com as suas vozes, especialmente nessa canção. Alguns defendem até, o que parece estranho quando a gente pensa num contexto religioso, mas não é estranho quando a gente pensa num contexto brasileiro, que a participação dessas donzelas era tocando um instrumento escriturante ao nosso pero. A tradução da palavra em hebraico nos dá a ideia de pensarmos essas possibilidades todas. Por que eu estou dizendo isso tudo? Para nós nos contextualizarmos sobre esse trecho das Escrituras que está aberto
diante de nós. É um cântico. Ele era cantado, literalmente cantado. Alguns defendem que a parte da tribo, os líderes da tribo dos levitas, eles cantavam até o verso de número 4, e do número, ou melhor, até o verso número 7. E do número 7, do 8 em diante até o final, toda a congregação também cantava como uma resposta. Parece que a música tinha esse tipo de métrica. Mas o ponto mais importante, como toda canção, não só do passado, mas do presente, é nós analisarmos o seu conteúdo. Sim, a glória de Deus também é manifesta pela melodia, também é manifesta pela beleza visual na hora do canto. Mas, estritamente, para nós hoje é importante, já que nós perdemos, com o passar dos séculos, dos milênios até, né, qual era a melodia dessa canção, para nós essa canção se torna a palavra de Deus, se torna uma mensagem relevante para os nossos dias hoje. Aprove a Deus que por dezenas de séculos esse material fosse preservado, junto com outros 150 salmos, junto com outros 66 livros que compõem a Bíblia. E nós cremos que esse material foi preservado porque Deus tinha um propósito para falar ao nosso coração, mais especificadamente hoje, dia 20 de agosto de 2017, ao lermos, não cantarmos, mas lermos o Salmo de número 46. Uma última informação de dados históricos. Muitos estudiosos defendem que o Salmo 46, na verdade, ele compõe uma trilogia. Sabe aqueles filmes, né? Tem trilogia? E nós estamos na segunda parte de uma trilogia. É um mesmo assunto, um mesmo tema, que começa no Salmo, ou melhor, nós estamos na primeira parte. Começa no 46, no 47, há como uma pausa exaltando a grandiosidade de Deus, e no 48 volta essa mesma tese de uma imagem figurativa da cidade de Deus, apontando ali para Jerusalém, o contexto religioso da época. Mas nós não estamos aqui para fazer um estudo, simplesmente, como uma escola dominical, como um discipulado. Nós estamos aqui para entender o que Deus quer para nós diante deste texto do Salmo 46. Por isso é importante nós passarmos pelo Salmo, compreendendo, trazendo exemplos, ilustrações para as nossas vidas e, principalmente, respondermos a seguinte pergunta: o que Deus quer para a minha vida hoje, já que eu não estou no contexto desses homens desse tempo? Eu nasci num período em que Jesus já veio ao mundo, em que Jesus já morreu por mim, em que Jesus já ressuscitou. O que Deus quer falar para mim numa manhã como essa, por meio desse texto? E, meus amados irmãos, eu não posso gastar muito tempo. O salmo é pequeno, mas nós poderíamos ficar um dia inteiro refletindo no que Deus tem para nos falar num salmo como esse. O meu objetivo nessa manhã é elencar junto com vocês, refletir junto com vocês alguns aspectos que nós podemos aplicar nas nossas vidas dos princípios que estão no Salmo 46. E este salmo ele começa, como nós lemos, da seguinte forma: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Repita comigo só essa frase. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mostra para a gente só essa frase na versão A Mensagem, para nós entendermos como foi traduzido a palavra refúgio. Olha lá, Deus é o nosso abrigo? Não, é o nosso abrigo seguro, é o nosso esconderijo. Pode voltar para a NVI, Gerson. Meus amados irmãos, a ideia de refúgio é uma ideia poderosa em todos os tempos da humanidade. Nós tivemos dias chuvosos na nossa cidade. Hoje amanheceu, né? Sol, amanheceu bonito. A gente estava até com bom humor falando entre os discípulos essa semana, que vocês ficaram orando para Deus mandar chuva. Aí Deus mandou, né? Porque Deus é assim.
O nosso Deus é um Deus exagerado nas coisas boas. Ele respondeu à nossa oração, e se antes nós estávamos com excesso de coisas secas, né, de secura, agora está tudo úmido, né? Não seca a toalha, não seca a roupa, não seca nada, mas isso é bom. A terra está molhada, porque Deus é bom. Agora, por que eu estou falando de chuva? A primeira coisa que você pensa quando você sai de casa desprevenido, por exemplo, quantos aqui trouxeram guarda-chuva hoje, quando saiu de casa? A Miriam? Só a Miriam. No carro não vale, Que você saiu de casa, olhou esse sol, olhou o sol e falou, vou pegar o guarda-chuva porque pode chover. Ninguém levantou a mão nesse contexto, né? Mas poderia até ter acontecido, são poucos os casos. Normalmente, diante da nossa vida, nós não temos a capacidade de nos prevenirmos sobre todas as situações. É impossível você pensar em todas as possibilidades da vida. Normalmente nós planejamos o nosso dia, a nossa vida, diante daquilo que está diante de nós, diante dos nossos olhos. Então eu acordo de manhã, depois de dias chuvosos, eu olho para o céu está azul, o sol já começa a bater. A última coisa que eu vou pensar é em pegar um guarda-chuva. Mas assim como a nossa vida, os nossos dias podem começar ensolarados e terminar chuvosos. E quando você não se precaviu, quando você não planejou a chuva na sua vida, a primeira coisa que vem à sua mente, começou um toró. Mineiro chama de toró, né? Aquele toró, aquela chuva forte, aquela tempestade. Você está no meio da chuva, né? Você está fora de um abrigo. Primeira coisa que você pensa é, eu preciso de um local de refúgio. Eu preciso de um abrigo. Eu preciso de alguma coisa que me tire dessa situação incômoda. A gente pode pensar desde do simples fato de nós nos molharmos, o que não é assim tão grave, até imaginando nós estarmos, por exemplo, num campo, num canavial, lembrando aqui de Santa Bárbara, num canavial, e começa uma chuva forte, e você sabe do perigo de raios, e você está num local assim descampado. Aí o refúgio não se torna simplesmente uma questão de conforto. Eu não quero me molhar. O refúgio se torna uma necessidade para você preservar a sua vida. Pois bem, o que Deus está nos falando por meio dessa música, por meio deste Salmo 46, é que em todas as situações da vida em que nós não nos precavimos, em todas as situações da vida em que nós não planejamos o pior e o pior veio, nós podemos contar com aquele que é o nosso refúgio. Deus é aquele que, quando eu estou perdido, quando eu não sei o que fazer, eu posso correr. A ideia de refúgio é exatamente essa. Eu posso literalmente correr, porque lá eu estarei como que em uma fortaleza. Fortaleza também é uma ideia muito presente, muito forte nos dias atuais. Há dias em que nós vivemos de extrema violência. Nós temos muitos profissionais aqui na nossa comunidade que trabalham nessa área de segurança diretamente, mas você nem precisa trabalhar nessa área para você perceber o quanto nós vivemos com medo. Se tem algo que nós gostaríamos de ter na nossa vida, é vivermos em uma segurança, como se fosse uma fortaleza. Existem fortalezas nos tempos modernos, ou tentativas de fortalezas. Lembrando que nenhuma fortaleza humana é imbatível. Por exemplo, esse movimento das últimas décadas no Brasil e no mundo, de nós deixarmos as nossas casas na rua e nos fecharmos em condomínios fechados. Porque o condomínio vai proporcionar segurança.
Por que vai proporcionar segurança? Ah, porque tem um muro alto, porque tem cerca elétrica, porque tem vigia. Aí tem os condomínio que tem vigia com arma branca. Tem o condomínio que tem vigia com arma de fogo. E eu com arma de fogo é mais caro. E você, quanto mais dinheiro, quanto mais posse tem, perceba isso. Quanto mais possibilidade você tem na vida, mais você não vai pensar duas vezes em investir em segurança. Por quê? Porque no fundo, em todos os aspectos da vida, nós nos sentimos inseguros. E se eu precisar, pensamento humano, se eu precisar dedicar a minha vida inteira, anos da minha vida, para ganhar muito dinheiro, para eu conseguir proporcionar segurança para a minha família, é isso que eu vou fazer. A necessidade de segurança é uma das necessidades básicas do ser humano, já dizia Maslow naquela pirâmide das hierarquias das necessidades humanas. O que o texto bíblico está nos falando não é que ter um refúgio na vida é importante, busque o seu refúgio. Não é que estar seguro na sua vida é importante, busque o seu refúgio. É aqui que entra a diferença do cristianismo, do evangelho. O que o texto bíblico está nos dizendo é que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Perceba que a canção, que o salmo começa com a palavra Deus. Deus é. Ele é um ser, ele é uma pessoa que proporciona a mim, outro ser, outra pessoa, as necessidades essenciais da minha vida. Eu não consigo ser perfeito em tudo. Não tem problema, quando as coisas derem mal, você tem um refúgio. Eu não consigo preservar a minha vida e a vida da minha família. Não tem problema. Esse Deus é a sua segurança, a sua fortaleza. Mais do que isso, Ele é um auxílio sempre presente, esse sempre presente significa assim, de forma especial na adversidade. Deixa eu falar uma coisa para você, internalize isso e nunca mais esqueça. Deus tem prazer, Deus tem alegria em nos socorrer, principalmente quando nós estamos com mais dificuldades. Sabe por que eu estou falando para você internalizar isso? Porque normalmente quando a gente está com mais dificuldade, é quando normalmente a gente mais pensa, Deus não me ama. Por isso que eu estou com dificuldade. E essa teologia cristã falsa que falam por aí na televisão, na rádio, em algumas ditas igrejas, de que se você está em adversidade, você está em pecado, se você é filho de Deus, se você é eleito de Deus, você não pode passar por problemas, é uma teologia do inferno. Porque a partir do momento que a pessoa acredita nesse pensamento falso, a pessoa passa então a se esforçar para não passar por adversidades. A pessoa então acha que ela tem a capacidade, porque Deus está, ela até usa Deus para isso, mas na verdade é ela mesma. Porque Deus é meu Pai, porque Deus é o meu Senhor. Ô Jesus, ô Yahvé, ô Jeová, porque eu não posso ficar doente. Eu não vou nem tomar remédio se eu ficar doente. Eu não posso ficar com dívida, porque isso não é de Deus. Meus irmãos, como ler o Salmo 46 à luz de uma teologia esquizofrênica dessa? Deus é o Deus que não está dizendo no Salmo, Ele não está dizendo assim, eu sou Deus, e porque eu sou Deus, eu protejo vocês de tal forma que vocês nunca vão precisar de um refúgio, vocês nunca vão precisar de uma fortaleza, vocês nunca vão passar na vida de vocês por adversidade. É isso que está escrito? Não. A primeira coisa que nós aprendemos ao ver um salmo como esse é exatamente o oposto. Se ele está falando que ele é esse Deus
quando nós passamos por isso tudo, e diante de todas essas nossas necessidades, a grande verdade que nós precisamos entender é que essas situações fazem parte da nossa experiência humana. E quando você entender que essas situações fazem parte da nossa experiência humana, e você perceber que você é fraco, trazendo à luz o que nós falamos domingo passado, trazendo à luz o que nós falamos também, de que a graça de Deus é suficiente nas nossas vidas, você vai lidar com as suas adversidades, com os temporais, com as inseguranças, de forma diferente. Porque você tem em quem confiar. E não é confiar no tipo, Deus, eu vou fechar os olhos, vou fazer uma meditação, e o Senhor vai me empoderar. Não é isso, não. É assim, Deus é com você. Deus, minha mãe está na UTI, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. Nós não sabemos o que fazer. Eu me referi à nossa irmã Meg, daqui a pouco a gente vai orar pela dona Cineira. Agora, qual que é a conclusão desse tipo de raciocínio? O que a música nos apresenta, o salmista nos apresenta. Por isso, por causa dessas verdades que nós estamos refletindo juntos aqui agora, por isso eu não temerei, nós não temeremos. – 99%, para não dizer 100% de tudo que você faz na vida, estou falando de nós como seres humanos, nossa natureza humana, você faz no fundo, para evitar ou fugir a algum tipo de medo. Você não quer ficar sozinho na vida. Aí você agrada o seu cônjuge ou você busca ter um cônjuge. Você não quer ter problemas financeiros na sua vida. O medo de ter problemas financeiros faz você trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Porque se tivesse opção, talvez você falasse assim, se eu tivesse opção, eu não trabalhava mesmo. Mas você tem medo. E o trabalho não é algo ruim, o trabalho é algo bom. Foi só um exemplo nesse foco que eu dei aqui. Por que eu me alimento bem? Por que eu não como bacon, Nutella e Coca-Cola todos os dias? Porque eu tenho medo de, se eu tiver esse tipo de dieta, eu morrer muito cedo. Simples assim. Então eu como brócolis, mesmo sem gostar muito. Alface no inverno. Sabe o que é comer alface no inverno? Pior é quando ela está na geladeira, né? Você tira da geladeira, vou almoçar. Aquele frio, né? Você vai comer salada, né? Mas é bom para a saúde. Então, os nossos medos nos movem. E o salmista está dizendo isso aqui, os salmistas, né? Foi composto pelos filhos dos coraitas. Por que Deus é o nosso refúgio? Por que Deus é a nossa fortaleza? Porque Ele é um auxílio sempre presente nas minhas adversidades. Eu não tenho motivo para ter medo na vida. Pergunta básica. Tira a máscara religiosa. Eu vou tirar a minha também, para você responder essa pergunta. Você já sabia disso, já conhecia esse salmo. Outros salmos falam desse mesmo princípio. Pergunta. Você tem medo? Você se sente sem refúgio, sem fortaleza? É aquela situação da sua vida que quando você olhava ela de longe, você falava, isso daí eu vou tirar de letra. Tem gente que sofre tanto com isso daí, quando chegar a minha vez, vou tirar de letra. Essa semana eu estava visitando o seu Manuel lá no hospital, nosso irmão Manuel. E aí ele falou, pastor, eu já passei por tantas situações, né? Ele que já lutou e Deus o abençoou, vencendo, né, um quadro clínico que normalmente leva as pessoas à morte no passado. Né? Ele falou assim, mas eu nunca tinha feito uma cirurgia. Eu já vivi boa parte da minha vida em hospitais, fazendo tratamento, mas nunca tinha feito uma cirurgia. Eu pensei que eu ia tirar de letra, mas pastor,
Era para a cirurgia ter sido na segunda-feira. A cirurgia foi só na quinta, porque ele estava emocionalmente abalado para fazer a cirurgia na segunda. E aí os médicos acharam prudente controlar primeiro essas emoções e esses sintomas clínicos também, para depois fazer a cirurgia. Percebam, mesmo quando a gente acha que não vai temer, o medo vem. E nós somos surpreendidos por este medo. Agora, o que o Salmo nos apresenta, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora, não fiquem preocupados, nossa, o pastor está gastando já 20 minutos nessa parte, a gente vai sair daqui 13h. Não, depois a gente vai acelerar mais, tá? Eu quero que você entenda muito bem esse princípio. O que o Salmo nos apresenta é o que nós devemos fazer. O Salmo está falando assim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele, especialmente na nossa adversidade, ele age de forma especial nos auxiliando. Logo, aí vem o que nós temos que fazer. Logo, nós não devemos temer. Aí é que você entra em crise com o cristianismo, com o evangelho, quando você não entende o evangelho. Porque você está com adversidades, porque você está se sentindo inseguro. Você lê um salmo desse, aí está lá escrito, Deus é isso, 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 então você não deve temer. E aí você pensa com a sua mente e com o seu coração, mesmo lendo isso, pastor, eu vou ser sincero para você, eu continuo com medo. E aí você acha que o evangelho não funciona para você. Porque o evangelho, a palavra está falando para você fazer algo que você não consegue. Você não consegue não temer as circunstâncias da vida. E aí você entra em parafuso. Quando você tem coragem, você procura alguém para te explicar. Às vezes você não tem coragem e você simplesmente se afasta. Não só da igreja, mas se afasta de Deus. Você nem percebe isso, mas é algo de coração. Você vai se afastando, porque você não acredita mais que você é capaz de cumprir essas orientações para a vida. E aí você chega àquela célebre conclusão. Isso não é para mim. Isso é para o pastor Marcelo. Para a Gabi, a esposa dele é tão santa, esposa de pastor, quase uma pastora. Ela consegue. Eu não. Aí você precisa compreender uma coisa, um princípio muito importante. Foi falado no discipulado dessa semana, na aula de escola dominical de agora há pouco. Muitos princípios que Deus nos apresenta, mandamentos, ordens, são princípios para nos mostrar exatamente que nós não conseguimos. E aí eu sei o que você está perguntando. Como assim? Por que Deus fala uma coisa que eu não vou conseguir cumprir? Por um motivo muito simples. E nós temos o privilégio de termos nascido depois que esses eventos aconteceram. Para que a gente entendesse que se eu não consigo, vai ficar um pouco redundante, mas é de propósito. Se eu não consigo não temer nada na minha vida, houve um que não temeu absolutamente nada. Não temeu no sentido de não confiar. Não temeu no sentido de confiar em Deus como refúgio, como fortaleza, mesmo diante do momento mais difícil da vida dele. Jesus Cristo. Eu, no dia 20 de agosto de 2017, posso ler o que os coraitas escreveram há milhares de anos atrás. E eu posso dizer o seguinte: eu não consigo, mas Jesus conseguiu. Só que Jesus conseguiu não só para o benefício dele. E é isso que o Novo Testamento inteiro
quer nos explicar. O que Jesus conquistou na cruz, nós estamos incluídos. Nós morremos para os nossos pecados naquela cruz. E ao terceiro dia nós ressuscitamos com Jesus. Aquele que venceu. Qual é o nosso maior medo? Podem responder. No fundo, nós temos medo do quê? De morrer. E Jesus Cristo é o único que venceu a própria morte. Mas não venceu só para ele, porque ele fala, eu fui enviado pelo Pai para vocês. E aí Paulo depois vai explicar isso. Nós morremos com Cristo, morremos para os nossos pecados, mas nós ressuscitamos com Cristo. Nós recebemos os benefícios da cruz. O Espírito Santo entra nessa história, então, agindo na minha vida. Eu ainda sou pecador, eu ainda sou inclinado para o mal. E por isso eu temo as circunstâncias da vida. Mas o Evangelho fica me lembrando, mas você não está escravizado a esses pensamentos. Agora você é servo de Deus. E Deus te lembra que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Seja qual for a situação que você esteja passando na sua vida, você pode descansar, não porque você é o ungidão de Deus, mas porque Jesus é. E nós fomos adotados pelo Pai por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando você compreende isso, todo o resto passa a fazer mais sentido. E aí, como é uma música, é uma poesia, os autores vão utilizar da linguagem poética e vão falar, por isso nós não temeremos. Aí eles vão dar algumas ilustrações. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Vamos fazer a pausa da canção que tem ali. Pausa. As duas coisas grandiosas da criação de Deus. O mar. Eu até falei agora há pouco lá no discipulado, né? Nosso planeta deveria chamar planeta Mar e não planeta Terra. Porque ele é constituído essencialmente, primordialmente de água. Se tem uma coisa que nos deixa espantados, é o mar. Pela sua beleza, pela sua fúria, pela sua grandiosidade, pelos animais maravilhosos que vivem nele, muitos deles nós nem conhecemos. O mar tem uma profundidade que nenhum ser humano até hoje chegou, em alguns pontos do mar, da terra. São locais desconhecidos. E o oposto disso, terra, onde a gente pisa, também nos assusta. Montanhas, vales. A grandiosidade de Deus. Agora, o que ele está dizendo é que nós não temos que temer. Olha que curioso. Qual é o nosso maior medo quando estamos no mar? Acontecer uma tempestade, acontecer algo que nos deixe, que deixe as águas se estrondem, né? Um estrondo que deixa as águas turbulentas. E aí o que você deseja se você estiver num barquinho, num pedaço de madeira ou à mercê no mar? O que você mais deseja quando você está no mar turbulento? Terra firme. Aí você pode pensar assim, puxa vida, então a terra firme é a minha segurança. Só que quando você está na terra firme, e essa terra firme começa a balançar, não é uma experiência para nós brasileiros, né? Mas em muitos locais. Tudo que você quer é não estar na terra. Porque ela deixou de ser firme. Assim são as circunstâncias de nossas vidas. Sabe aquela história de a grama do vizinho sempre é mais verde? Deixe de ser um marinheiro achando que o mineiro, não o mineiro de Minas Gerais, o mineiro de Minas mesmo lá, que mexe com minério. Deixe de ser um marinheiro
pensando que ser mineiro seria a melhor coisa da vida. Deixe de ser um mineiro pensando que, se eu fosse um marinheiro no mar. Não existe circunstância da sua vida ideal. Essa frase é forte, hein? Essa frase é desanimadora até. Mas é verdadeira. Não existe circunstância ideal na vida. Nós passamos por momentos muito bons, mas são momentos. E tanto o mineiro quanto o marinheiro, no alto mar, eles precisam depositar a sua esperança no Senhor. E aí é quando o Salmo nos lembra de que a realidade com Deus é uma realidade que pode ser uma experiência totalmente diferente de tudo que já foi criado bom na vida. Ele vai trazer a ideia de um rio. Ele fala, porém, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, Deus está nessa cidade. E nessa cidade em que Deus está, nada será abalado, ela não será abalada. Aqui, claro, a gente volta um pouquinho ao contexto cultural, só para a gente entender o que eles estão dizendo. Eles estão apontando para Jerusalém. Uma marca curiosa de Jerusalém é que não tem rio em Jerusalém. Tem rio próximo de Jerusalém. Mas na cidade de Jerusalém não tem fonte de rio. Isso é muito emblemático, porque essa cidade que apontava para Jerusalém nesse tempo, ela tem sim, vocês não estão vendo, é algo sobrenatural. Deus é este rio de águas vivas. Diante do trono tem uma música bonita que fala sobre isso. O santo lugar onde ele habita. Agora, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Eis uma frase interessante para nós decorarmos ou internalizarmos. Deus vem em meu auxílio. Romper da manhã aqui é o seguinte, naquele tempo das guerras, até hoje, hoje nós temos a tecnologia de guerras noturnas, mas naquele tempo, quando um povo queria avançar sobre uma cidade, eles ficavam na espreita à noite, espreita, à noite, eu sempre olho para a Zezina, ela me corrige ali, com amor, né, Zezina? Eles ficavam ali, né? Quando rompia o sol, amanhã, eles atacavam a cidade. Por isso que os coraitas, com essa imagem de ataques às cidades daquele tempo, eles trazem essa ideia que Deus vem em meu auxílio desde o romper da manhã. Então, meu amigo, se você tem um boleto para pagar e está lá na data do boleto, vencimento 21 de agosto de 2017, e você hoje, dia 20 de agosto, você não tem a menor ideia de como você vai pagar esse boleto amanhã, dia 21, tudo bem, é um exemplo supérfluo, mas é um exemplo. No romper da manhã, esse Deus vai vir com seu auxílio. Nossa, pastor, o senhor é adepto da teologia da prosperidade? Não, da teologia da prosperidade não, mas da prosperidade que Deus promete aos seus filhos, sim. É aquela que garante o nosso sustento, que nós não vamos passar por necessidade alguma na vida. Não há nenhum discípulo de Jesus em toda a história da humanidade sobre a face da terra que ficou sem o auxílio de Deus. E há histórias de milagres que envolvem isso. Há histórias também de homens capacitados, fizeram faculdade, trabalharam, ganharam muito dinheiro, homens mais simples que trabalharam. Deus age de todas as formas. De todas as formas. E essa ideia de ele vem ao nosso auxílio, nós não podemos deixar de associar com Jesus Cristo. Era impossível, por causa da desconexão do homem com Deus lá no Éden, relembrando a história em 1 minuto, Deus nos fez perfeitos, santos, à imagem dele. E ele colocou uma lei, ele falou, olha, não faça isso. Se você fizer isso, você vai conhecer a morte, você vai conhecer o pecado. O homem foi lá e fez.
fez para ver se isso ia acontecer mesmo. E isso aconteceu mesmo. E por isso nós nos desconectamos de Deus. E a partir deste momento, de uma experiência em que nós encontrávamos Deus todos os dias ao cair da tarde no jardim, nós passamos a não ter mais acesso a Deus. A palavra é clara, o homem e a mulher foram expulsos do paraíso. Logo, ainda é impossível nós nos achegarmos a Deus como uma iniciativa nossa. E aí o que Deus fez? Deus vem em nosso auxílio. A salvação em Cristo Jesus. Ele envia o seu Filho amado, o seu único Filho, por amor, e envia para morrer. Você ama alguém na sua vida, você que é pai, que é mãe, você ama alguém na sua vida, que você ama tanto essa pessoa, que você seria capaz de enviar um filho seu para morrer por essa pessoa? É isso que Deus fez por nós. Então essa ideia de Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã é para nos trazer esperança, alegria, confiança no Senhor. E nações podem se agitar, reinos podem se abalar, Deus ergue a voz e a terra se derrete. Eu adoro essa expressão. Alguma coisa só derrete sob outra fonte de energia, né, Dirceu? Dirceu entende dessas coisas, como engenheiro. Sob outra fonte de energia poderosíssima, muito mais poderosa do que aquele elemento. Não tem como. O gelo, enquanto está lá de boa no freezer, está tranquilo, mas coloca ele no sol. No freezer ele acha que ele é o rei, mas coloca ele no quintal da sua casa que ele vai descobrir que o rei é o sol. E às vezes nas nossas vidas a gente se sente assim. E nós temos que lembrar, ou pessoas se sentem assim, a gente pode apontar, já que ele está falando de governos e reinos, para esse contexto político que nós estamos vivendo. Meus amados irmãos, essas pessoas, e eu não tenho pudor nenhum em citar nomes, como Temer, Gilmar Mendes, Aécio Neves, a turma do PT toda, né? Porque o PT você não precisa citar nomes, você cita o partido logo, que já inclui todo mundo. Eles estão se achando o gelo do freezer. E você perguntar para mim, pastor, você tem esperança? Você tem esperança de que esse país, de que alguém vai se levantar diante dos últimos acontecimentos? Quando eu penso em seres humanos, não. Mas quando eu penso que Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, e que Ele não deixa impune aquele que pratica o mal, eu passo a ter esperança. Reinos podem se abalar quando Ele ergue a voz. E aí vem a frase que nós estamos internalizando nesta manhã. Vamos lá de novo? Olha lá. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. É nessa reflexão que eu quero concluir, para você entender uma última coisa aqui. Depois a gente vai ler tudo, mas ele repete este verso, essas frases novamente. Por mais que você não tenha experiência ou não se interesse por questões de forças armadas, o fato é, perceba uma coisa, esse negócio de exército, marinha, aeronáutica, eu não ligo para isso, porque eu nasci num contexto de paz, eu não sei o que é isso, tá? Mas perceba que mesmo numa nação democrática, ou democrática entre aspas, como a nossa, quando a coisa aperta, a primeira reação nossa como população precisamos do exército. Precisamos de uma força policial séria que resolva essa situação. Eu não estou aqui defendendo que volte regimes militares, não é isso. Eu
estou falando de força armada mesmo, que oprime aquele que quer se levantar contra a sociedade, para o bem, para fazer a justiça. Tá? Então eu estou pensando em termos ideais, não estou pensando na corrupção que existe em todos os âmbitos. Estou pensando em termos ideais. Quando a coisa aperta, a gente precisa do exército. Não era diferente no tempo do povo de Israel. Quando a coisa aperta, nós precisamos lembrar que o Deus, o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus. A coisa terrível, eu lembro quando teve o Pan-Americano no Rio de Janeiro, nós andávamos pelas ruas do Rio de Janeiro e o exército estava nas ruas. Eu saía assim da porta da minha casa, chegava na esquina, tinha um tanque de guerra apontado assim para a minha casa, a gente até desviava assim um pouquinho, que dava impressão ruim, né? E homens, não só com todo o aparato, a armadura, né, do exército, como com os seus rifles, as suas metralhadoras empunhadas. A sensação de segurança era incrível. Incrível. Como nunca se teve no Rio de Janeiro, naquela época. Assusta, mas o que eu quero dizer é o seguinte: sabe qual era o melhor pensamento quando você está diante assim de um... É chocante. Quem não teve experiência assim, seja em qualquer contexto, é chocante quando você vê, não só na TV. A melhor coisa que você pensa na hora é: ufa, ainda bem que eu estou do lado deles. Ainda bem que esses caras não me veem como inimigo deles. Ainda bem que eu não sou o traficante do morro. Ainda bem que eu não sou aquele que eles vão usar esse armamento aí, se for necessário. Eles estão do meu lado. É esse pensamento que nós temos que levar para a nossa vida espiritual. Quando a Bíblia fala, o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, é para nos trazer segurança. Olha, fique tranquilo, meu amigo, minha amiga. Ele pode todas as coisas, o exército mais poderoso está do seu lado e está pronto a lutar por você ou junto com você. Mais do que isso, ele é o Deus de Jacó. Aqui eu tenho que contar uma historinha, vou contar em 1 ou 2 minutos só. Gênesis 32. Abraão, Isaque, Jacó. É a sequência dos patriarcas. Jacó já é adulto. Jacó, diz a palavra de Deus, era um homem bonito, alto, forte. Imagine o que era um homem bonito, alto, forte, naquele tempo, em que os nossos corpos e nossa saúde não tinham sido afetados ainda como estamos no século 21. Bom, Jacó se sentia, ele saiu conquistando terras. Deus foi dando bênção para ele foi, conquistou aqui, conquistou ali, e o povo avançando em direção a Canaã, terra prometida, e vamos que vamos, eu sou o cara, estava se sentindo rei, embora não tivesse esse título, naquela época. Aí ele manda o exército passar à frente, eles entram em direção à terra prometida, e ele fica num vale. Não sabemos por que ele ficou, talvez para refletir, talvez por esse senso de liderança, todo mundo passa, eu sou o último. Sei que ele ficou sozinho lá nesse vale, e aí apareceu um soldado diante dele, um homem, soldado. E não era o soldado dele. E imediatamente Jacó puxou sua espada, Jacó começou a guerrear fisicamente, a gente não sabe se com uma espada, mas enfim, começou a lutar com aquele guerreiro, aquele soldado, porque ele pensou, esse cara é inimigo, se ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. E ele lutou a noite toda. Lembrando que Jacó tinha saído vitorioso em todas as suas conquistas, ele se sentia grande guerreiro. Lá pelas tantas, este outro guerreiro acerta a coxa de Jacó. E Jacó fica manco. A gente acredita que deve ter acertado o famoso nervo ciático, né? É esse o nome? Ele deve... E aí imagine você em combate. Vocês viram o que aconteceu com o Usain Bolt há 2 semanas por causa de uma cãibra. Agora imagine você levar um golpe no ciático.
A Milena entende disso também, nos treinamentos lá dela, pessoal. Bom, em algum momento da luta, Jacó percebeu que aquele guerreiro não era um guerreiro comum. A gente não sabe como, ele percebeu que era o próprio Deus. Ele estava lutando com Deus. E quando ele percebeu que não ia vencer, e Deus então deu as costas para ele, assim, já ganhei essa luta, estou indo embora. Jacó faz um esforço para agarrar este soldado, agarrar o próprio Deus, e dizer, não, eu não vou deixar você ir embora, enquanto você não me der a sua bênção. Jacó, depois de ter lutado com Deus, ele insiste, e Deus dá a bênção a ele. Qual é a grande lição dessa história? E a conexão que eu quero fazer com a nossa reflexão desta manhã. Quando nós mais nos sentimos fortes, quando nós mais nos sentimos poderosos, eu sou o cara, deixa comigo, eu resolvo isso. Deus vai entrar na nossa história para mostrar que, na verdade, nós somos coxos, mancos, falhos. E se não dependermos da bênção dele, nós não vamos conseguir conquistar, ter vitórias na vida. Por isso que os coraitas escrevem aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele está querendo dizer o seguinte, na versão a mensagem está assim, o Deus que lutou com Jacó é o Deus que é a nossa torre segura. Aí a torre segura traz a ideia de refúgio de novo. Se Santa Bárbara entrasse em guerra, começasse a ser bombardeada por americana, nossos inimigos. Vinha americana de um lado, Piracicaba do outro, Capivari do outro, e Cosmópolis? Isso, Iracemápolis do outro. Eles nos atacam. Primeira coisa que você ia pensar. Estamos sendo bombardeados. Precisamos ir para um local seguro. Qual seria esse local? Não sei. Vamos lá para a igreja. Não vem não, que aqui o nosso telhado não tem laje. Essa ideia de no meio da aflição, ele é a nossa torre segura. Sabe o que eu acho que parece uma torre de guerra? Podem dar risada não tem, e ficar depois falando isso o resto da minha vida. Toda vez que eu uso esse banheirinho aqui, esse banheirinho tem um formato, vocês já perceberam? Você já olhou da rua esse banheirinho nosso? Ele parece aqueles em presídio, como é que chama? Guarita, parece uma guarita. Às vezes eu estou no banheiro ali, aí eu olho pela janela e eu vejo tudo lá de cá. Aí eu olho pela porta e eu vejo tudo lá de lá. E ele é alto, né? Eu falo, acho que se Santa Bárbara entrar em guerra, eu vou vir para cá. E aqui eu vejo todo mundo. Né? Mas claro que jogou uma bomba ali, acabou. Né? Essa torre segura diante das nossas tribulações. Eu estou com medo que a minha mãe morra. A torre segura é o Senhor. Eu estou com medo porque eu não estou vendo luz financeira para a minha vida. O Senhor é essa torre segura. Eu estou com medo de um relacionamento novo que eu estou me lançando. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus de Jacó. Ele é a torre segura. Eu estou com medo pela forma que meu filho está sendo criado. Eu pensei que eu ia conseguir educar ele melhor, eu não estou conseguindo. Descansa, meu amigo. Eu estou com medo daquela cirurgia que eu vou fazer. Eu pensei que ia ser tranquilo, não está sendo. Ele é essa torre segura. E olha o que acontece quando a gente confia nele. A última parte do Salmo. É um convite. Venham. Deus está dizendo para você nessa manhã. Venha, meu irmão. Venha, minha irmã. Eu estou te oferecendo. Meu filho, né, no caso de Deus, meu filho. Eu estou te chamando. Venham. Vejam as obras do Senhor. Vejam que o Senhor tem feito sobre a terra é estarrecedor. Gente,
Nós estamos orando por saúde de pessoas há meses e Deus está fazendo milagres no nosso meio. Aí o nosso filho pega uma febre e a gente fala, ai, meu filho vai morrer. Perceba as coisas estarrecedoras que Deus tem feito na sua vida. Veja o lado bom da vida, né? O nome daquele livro, daquele filme, muito bom o filme. Veja o lado bom, mas na perspectiva do que Deus está transformando em bom. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Na versão a mensagem diz assim, ele dá fim às guerras do Polo Norte ao Polo Sul. Isso é legal. Até os confins da terra. Ele tem domínio sobre tudo. E é curioso no contexto que nós vivemos, nós pensarmos em Coreia do Norte, nós pensarmos em Estados Unidos da América, nós pensarmos em bombas nucleares, nós pensarmos, a Hiroshima, né, foi aniversário da data de Hiroshima há algumas semanas, 1 ou 2 semanas. Falo, meu Deus, como que a gente vai viver num mundo assim? Um louco com um topete loiro e um nanico louco do outro lado e a gente no meio disso tudo? Descansa! Deus é o Senhor dos exércitos, nós confiamos nele, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. A Bíblia, a mensagem diz assim, coloca aí a Bíblia, a mensagem nessa parte, é muito legal. Ele fala que Deus, ele pega essas coisas, olha lá. Sumiu. Olha lá, quebra todas no joelho, olha lá. Põe fim à guerra do Polo Norte ao Polo Sul. E quebra todas essas armas no joelho. Imagine um Deus todo-poderoso, todo o armamento, toda a tecnologia de todos os povos, ele pega assim, ó. É uma figura de linguagem que o salmista nos apresenta, mas que traz uma realidade espiritual que nós podemos experimentar. Pode voltar lá, Gerson, para a gente terminar de ler. Parem de lutar, gente. Tem 2 apelos aí, né? Pastor presbiteriano não costuma fazer apelo, mas os filhos dos coraitas faziam. O primeiro apelo é, venham. O segundo apelo é, parem de lutar. E aí eles colocam como se fosse o próprio Deus falando, né? Saibam que eu sou Deus. Essa é a última coisa que eu quero falar para você. Eu vou ser redundante, vou falar o que o salmista está falando. Para de lutar. Lembre-se que o Senhor é Deus. Ai, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu já tentei isso, já tentei aquilo nessa área, não dá certo, tal. Sabe o que o pastor vai dizer para você? Para de lutar. Aliás, é isso que pastores fazem o tempo todo. Pastores não ficam falando as suas ideias. Ó, tem uma estratégia então para a sua vida. Plano A, se não der certo tem um plano B, tem um plano C. Não. Fala, olha, Deus pode estar dizendo isso para você. Baseado na palavra, não no que eu sei com a minha mente. Parem de lutar, eu sou Deus. O que Deus está querendo dizer é, eu sou o Senhor dos exércitos, eu vou à guerra por você, eu enviei Jesus por você. Aí de novo vem a nossa reflexão sobre Jesus. Ah, pastor, mas eu não consigo parar de lutar. Tudo bem, nós somos assim, é a nossa natureza, mas olha para Jesus. Jesus já lutou, Jesus já conquistou. O Espírito Santo luta, o Espírito Santo ora por nós, o Espírito Santo nos fortalece. A luta não é sua. A você cabe, e isso envolve um esforço da nossa parte, apenas confiar. Apenas esperar pacientemente. Eu serei exaltado entre todas as nações. Eu serei exaltado na terra. Por quê? Por quê? Leiam aí para mim. Esse é o desafio que eu lanço para você nesta semana. Você decorar. Tá? Decorar do latim significa decoração. Né? Decor, coração. Internaliza este verso. Ele aparece 2 vezes no Salmo 46. É fácil internalizar. É só você lembrar das coisas que nós falamos aqui hoje. Ele é o Deus ou o Senhor dos exércitos. Esse exército está sempre comigo ou conosco. Então, o Senhor dos exércitos está conosco. Aí você lembra da historinha de Gênesis 32. Jacó lutando com Deus. O Deus de Jacó
é a minha torre segura. Eu quero te convidar a todos os dias dessa semana, você lembrar desse, se quiser decorar o salmo todo, excelente, mas só esse verso já. E depois, domingo que vem, você venha falar comigo sobre como foi a sua semana, os desafios, as lutas, e como que você lidou com Deus e como que Deus lidou com você diante disso tudo.